eu pensei em ter convidado aqui uma pessoa a qual até já comentei nas aulas anteriores, que eu denomino como um lixólogo, se assim me permite, e que é o Dan Mosch Schneider. Ele é um grande amigo, que eu tive a imensa oportunidade já de ter trabalhado com ele no projeto Logos Limburb, no Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura de São Paulo. Ficamos lá bem, eu com ele, uns 4 anos. Quero aqui deixar registrado que Dan, ele foi uma pessoa que, num momento da minha vida, foi marcante. Então, é uma pessoa o qual até hoje, daquela época, 1994 para 95, 94, por aí, foi ele quem me abriu as portas para ter a oportunidade de trabalho lá. Eu estava desempregado, através do tio dele, o Henriquinho Schneider, o qual também eu presto aqui minha gratidão e homenagem, né? São pessoas maravilhosas, e ele foi um diferencial na minha vida, e a quem eu presto a minha profunda gratidão e respeito. O Dan, ele vai falar um pouco do currículo dele, né? Eu vou deixar para ele, mas um outro fato marcante, que ele foi um dos membros colaboradores, consultores da Lei de Resíduos Sólidos, que foi, enfim, foi estudada, foi elaborada no governo do governo Lula, com o Ministério do Olívio Dutra, né? E o Dan fez parte daquela equipe, e ele consta aí também nesse registro histórico aí com relação à criação dessa lei. E agora eu apresento e deixo à vontade o Dan Mosch Schneider. Seja bem-vindo, meu amigo. Ô, Rogério, bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, professor Vitor, uma vez mais. Eu quero, antes de tudo, agradecer pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Como o Rogério falou, eu sou um lixólogo, estou falando aqui de Lima, vivo em Lima, no Peru, e um basurólogo. Uma das alegrias de um lixólogo, de um basurólogo, é falar sobre lixo. Espero que eu vou falar, imagino que por 40, 50 minutos, espero que vocês tenham paciência. Preparei com muito carinho essa aula, e vocês espero que apontem suas dúvidas, para que depois, ao final, a gente possa discuti-las, né? Bom, deixa eu me apresentar, então. Eu sou Dan Mosch Schneider, sou engenheiro, tenho especialização e mestrado em saúde ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP, e eu trabalhei desde meados dos anos 80 com gestão pública de resíduos sólidos em prefeituras de São Paulo, Santo André, São José dos Campos. Posteriormente fui professor, Escola de Sociologia e Política, SENAC, e os últimos 10 anos que eu estive no Brasil, fui consultor do governo federal. Em resumo, como disse o Rogério, eu sou um lixólogo. Eu, desde 2014, vivo no Peru, onde continuo minha atividade de consultor. Como estamos num curso de compostagem e hortas em pequenos espaços, realizado, pelo que o Rogério me contou, por uma maioria de estudantes de gastronomia, evidentemente eu vou focar minha apresentação na destinação de resíduos orgânicos de origem comercial, restaurante, hotéis, mercados. Basicamente, estou falando isso porque o mundo do resíduo sólido é um mundo enorme, é um universo, né? Eu fiz o meu mestrado, por exemplo, focando em resíduos da construção civil, e já trabalhei com resíduo eletroeletrônico, com resíduo de estabelecimento de saúde, mas, sobretudo, trabalhei com resíduos domiciliares. E depois, então, vou falar sobre crise,
sobre a destinação de resíduos e vou finalizar apresentando minha experiência com compostagem. Aqui eu moro num quarto piso do quarto andar, ainda vou misturar um pouco já o português com o espanhol. É, moro aqui no quarto piso, tenho um pequeno terraço aqui de onde eu estou falando, e aqui eu faço a compostagem dos meus resíduos. Então eu vou apresentar para vocês essa minha experiência. Eu vou aqui tirar um pouco a câmera, então, para poder passar a minha apresentação. Um minutinho, por favor. Aqui. Está se vendo, professor? Estão vendo? Sim. Ah, ok. Bom, então eu vou, basicamente, minha apresentação, vou falar sobre crises. Estamos vivendo lamentavelmente, uma de algumas crises que estão chegando rapidamente. Vou falar sobre, nesse contexto, sobre como que em meio de crises a gente pode fazer o que tem que fazer com destinação de resíduos e falar sobre compostagem domiciliar. Conta-se na tradição racídica que há muito tempo atrás, dois amigos do rei, é um pequeno conto racídico isso, começa com um conto. Então, conta-se que na tradição racídica, há muito tempo atrás, dois amigos do rei cometeram uma falta grave e teriam que, pela lei vigente, serem condenados à morte. Mas a compaixão do rei conseguiu transformar a pena capital em um desafio para seus dois amigos. Eles seriam perdoados se cruzassem um profundo precipício sobre o qual estava estendida uma corda bamba. O primeiro dos amigos, ele não titubeou, caminhou sobre a corda bamba e passou para o outro lado. O segundo, inseguro, gritando, perguntou como foi que ele havia conseguido cruzar o precipício. Não tenho a menor ideia, seu amigo respondeu. Apenas sei que quando me inclinava demasiadamente para um lado, eu acabava por me inclinar para o outro. Estamos vivendo um tempo na evolução do ser humano em que perdemos o equilíbrio e estamos pendendo perigosamente para um lado. Quanto mais avança o capital humano, mais retrocede o capital natural. O capital humano, ele avança impulsionado pela força do mito do crescimento econômico, que a ele subordina todas as formas de vida, a vida das plantas, a vida dos animais, a vida do solo, da terra, inclusive a vida humana. Mas sabemos que o crescimento econômico infinito, ele não é possível num planeta finito. Cientistas de todo o mundo vêm nos alertando para essa impossibilidade há muito tempo. Em 1972, ou seja, faz 48 anos, foi publicado por cientistas e técnicos do MIT o informe Meadows, Limites de Crescimento, que alertou para a impossibilidade da economia mundial seguir crescendo indefinidamente em um mundo finito. Em 1987, faz 33 anos, se publicou outro informe famoso, o informe Brundtland, Nosso Futuro Comum, que apontou uma vez mais que não existe apenas um limite mínimo para a utilização de recursos naturais para satisfazer as nossas necessidades básicas, há também um limite máximo. Em 1995, há 25 anos atrás, os cientistas de todo o mundo reunidos na primeira Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, as COP,
alertaram que, se não paramos de produzir energia por meio do ciclo de extrair carbono do subsolo para a atmosfera, e se não paramos de derrubar as florestas que sequestram esse carbono, então haverá temperaturas tão altas que parte da Terra serão inabitáveis e outras terrivelmente inóspitas. Haverá incêndios florestais devastadores, como a que já vimos que recentemente aconteceu na Austrália. Haverá epidemias de novas e antigas doenças. Estamos vivendo uma delas e muitos cientistas dizem que por problemas ambientais é que estamos passando por isso. Haverá conflitos armados, haverá secas sem precedentes em quase todos os lugares que produzem alimentos. Todas essas informações catastróficas e alertas, elas deveriam nos levar a um sentido de urgência no planejamento das ações dos governos, corporações e população. Mas governos, corporações e populações, elas preferem, até hoje, não olhar para o problema. Seria bom nos darmos conta disso e percebemos que, se contamos com algum salvador ou pensamos que alguém vai resolver esse problema, acho que os indicadores são bem ruins sobre isso. Agora, segundo o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, nos restam menos de 11 anos para fazer a transição a formas de bem viver que evitem o aquecimento global além de 1,5 graus. Vivemos tempos extraordinários que nos lembram a valorizar o que de fato importa na vida. Eu gosto muito de um pequeno ditado português que diz que a alegria de uma casa em bem pouco se resume: beijos, abraços, canções, aguapão, flores e lume. Ou seja, para a gente viver bem e feliz, a gente não precisamos de muitas coisas. O pão desse poema, os nossos alimentos, e o solo que permite que eles sejam produzidos, estão na categoria de necessidades básicas. No entanto, nos processos desequilibrados em que todavia nos encontramos, polinizadores como abelhas estão desaparecendo, as temperaturas seguem crescendo perigosamente, batendo recordes ano a ano, e com o avanço dos desertos, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, ela estima que em 60 anos a camada fértil do solo ela poderá desaparecer. Nossa espécie ela é muito curiosa, observa Naomi Klein, que escreveu um livro muito interessante sobre câmbios climáticos. Ela diz assim que, defrontada com uma crise que ameaça a nossa sobrevivência como espécie, toda a nossa cultura continua fazendo justamente aquilo que provocou a crise, inclusive colocando um pouco mais de empenho. Mas ela continua dizendo que há formas de evitar esse futuro desalentador ou fazê-lo menos amargo. O problema é que todas elas implicam em mudar tudo. A boa notícia é que muitas dessas mudanças não têm nada de catastróficas. Tudo pelo contrário. Boa parte delas são simplesmente emocionantes. E aqui eu estou falando de hortas e compostagens. Ou seja, se a gente vai chegar a ter um futuro, nesse futuro certamente hortas estarão disseminadas, hortas urbanas, a agricultura urbana estará disseminado por todo o planeta e a compostagem vai ser uma atividade absolutamente da nossa rotina. Se a gente chegar a ter um futuro, nesse futuro sustentável, hortas e compostagem elas vão ser parte dela. Por isso que é tão importante esse curso que vocês estão fazendo.
E programas públicos massivos de difusão de pequenas hortas e compostagens, elas podem ser parte de uma resposta à ameaça global de quebra nos sistemas de produção de alimentos. Ou seja, a gente tem no nosso horizonte, como se não bastasse todos os problemas, evidentemente, a quebra dos sistemas de produção de alimentos. A gente pode até pensar que esse tipo de coisa é utópico, mas se a gente olha para o passado, a gente vai ver que esses programas já foram testados antes com sucesso em situações de grande perigo. Por exemplo, na imagem que vocês estão vendo, elas são da Inglaterra e dos Estados Unidos durante as guerras que passaram, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Após a queda da França durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra ela estava cercada pela frota submarina nazista, que impedia a chegada de suprimentos à ilha. Nesse contexto de grande perigo, ela desenvolveu as Hortas da Vitória, Victory Gardens, ou Hortas da Guerra, um programa nacional de fomento a hortas urbanas como política nacional de defesa civil. Naquele período, cada cidadão assumiu, com incentivo e apoio do Estado, o cultivo de produtos como rabanetes, batatas, alho, cebola, alfaces, ervas medicinais, produtos calóricos de rápido crescimento que permitiam o Estado focar-se no seu esforço de guerra. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, que incentivou e promoveu pequenas hortas domésticas como forma de melhorar a segurança alimentar, a nutrição e a qualidade de vida. Assim, cartazes, campanhas de bairro, programas de rádio de grande audiência foram lançados para instruir a população a cultivar sua própria horta. O mesmo aconteceu com Cuba mais recentemente, quando a União Soviética entrou em colapso em 1990, a economia de Cuba também entrou em colapso. Com o corte das importações de petróleo, de um dia para o outro, as pessoas estavam desesperadas. Imagina, não tinha combustível para mover o trator que estava no campo produzindo alimentos. Os cubanos eles tiveram que passar de um sistema agrícola industrial altamente mecanizado para outro, usando métodos orgânicos da agricultura e hortas urbanas locais. Essa imagem é de um documentário que é excelente documentário e ele está disponível na internet, depois se tiverem curiosidade sobre como um país ele pode se alimentar e se desenvolver sem combustível, sem energia fóssil. Esse é um bom exemplo. Nós vamos falar um pouco, então, assim, como eu dividi esse curso, essa aula em 3 partes, assim, essa é a parte da crise, nós vamos entrar um pouco agora e focar um pouco na destinação adequada de resíduos, né? Os resíduos sólidos orgânicos, eles são parte importante do problema do aquecimento global, mas também eles podem ser parte da solução. Para a gente entender isso, a gente vai seguir um pouco a cadeia do resíduo orgânico, da geração do resíduo até a sua destinação. Opa, vamos aqui. Afastar os resíduos da cidade é uma diretriz milenar registrada no Antigo Testamento, lá no Deuteronômio. Você tinha já uma ordem de Deus. Deus também tem suas bassurologias, suas lixologias, que dizia que para os hebreus afastarem os resíduos do acampamento, cavarem um buraco e lá deixarem. Uma ordem divina que já estava lá. Afastar o resíduo já era, digamos, a diretriz principal desde a época do Antigo Testamento. E essa diretriz, afastar, enterrar, ou somente afastar, ela é praticada em muitos países até hoje. Antigamente, não se afastava muito e as ruas eram a principal destinação, como na Paris de 1392,
quando era permitido jogar tudo pela janela, desde que se avisasse previamente por 3 vezes. Era o regulamento da cidade. Você podia jogar na rua, mas você tinha que avisar e 3 vezes, cuidado com a água, cuidado com a água, cuidado com a água, e sai de perto quem estiver por ali. Isso não acontecia apenas em Paris, na cidade alemã de Colônia, no século XIX, o mau cheiro das ruas, cheias de lixo, incomodavam os cidadãos aí que tinham que tampar os seus narizes. Aqui em Lima, a gente vai ver algumas imagens de Lima do século XIX. Lima, ela é linda, assim, no centro da cidade, vocês podem ver, tem esses balcões na parte histórica, e hoje já não tem, mas antigamente vocês podem ver que tinha um monte de urubu, eles chamam galináceos aqui. Então, tinha urubu porque tinha lixo pela rua. O urubu fazia parte da paisagem limeira. E, claro, incomodava os cidadãos, né? No século XIX, essa imagem é do Rio de Janeiro. No século XIX, na capital brasileira, Rio de Janeiro era a capital, aqueles que possuíam escravos afastavam seus resíduos um pouco mais longe do que ao lado da sua casa e descartavam esses resíduos nas praias. Esses escravos eram conhecidos como tigres. Vocês conhecem as conexões tigre, já ouviram falar? Pois é daí que vem esse nome, dos escravos que se manchavam com todas as porcarias que carregavam e descarregavam nas praias. As administrações públicas municipais foram paulatinamente estabelecendo um sistema regular de coleta e afastamento de resíduos, ou seja, o que primeiro dependia das próprias pessoas que jogavam na rua, ao lado da sua casa, ou depois dependiam de escravos que afastavam um pouco. Com a organização das cidades, as administrações públicas, elas foram assumindo esse serviço de coletar e afastar regularmente esses resíduos, o que melhorou, por um lado, as condições das ruas, mas piorou as condições dos locais de destinação, que se tornaram verdadeiros lixões. Essa imagem que vocês estão vendo à esquerda é um lixão muito comum aqui no Peru. Geralmente, lixões estão sempre cerca de corpos d'água, e vocês podem imaginar, quem nunca esteve no lixão, as condições sanitárias e ambientais são as piores possíveis. Elas são áreas fétidas, contaminadas e insalubres, onde exército de homens, mulheres e crianças, catadores, se estima que no Brasil tenha mais de 1 milhão de catadores, vivem da separação e venda dos materiais inorgânicos que ali chegam. Algumas cidades conseguiram avançar para a implantação de aterro sanitário, vocês podem ver essa imagem à direita, que é um sistema um pouco mais controlado, mas ainda assim ele é um sistema impactante, primeiro porque consome muito espaço, ou seja, o espaço uma hora termina e você tem que buscar uma grande área para continuar, isso não tem fim, para continuar a receber resíduo, e como a gente produz resíduo até por uma lei física, sempre, então sempre vão precisar de espaço, e a gente vai consumindo então espaço, mas não só o espaço, a gente perde matéria orgânica ali destinada, 1 centímetro de solo de matéria orgânica produzido pela natureza demora com centenas de anos para ser produzido, e essa matéria orgânica que chega ou no lixão ou no aterro sanitário, ela em condições anaeróbias, ou seja, esse lixo ele é coberto, e ele tem, então, a ausência de oxigênio, fica em condições com ausência de oxigênio, condições anaeróbias, e então ele começa a se degradar e nessas condições, ele forma um poderoso gás de efeito estufa, que é o metano.
Alguns aterros, eles chegam a capturar esse metano para produzir energia, mas por melhor que seja a técnica, você não consegue capturar mais que 30%, 40% do que é produzido num aterro, ou seja, a maior parte de todos os resíduos, de todos os aterros sanitários eles estão emitindo gás de efeito estufa, a ponto de que todo esse sistema, todos esses resíduos que são produzidos quando eles se perdem ou se desperdiçam, eles são responsáveis pela geração de 8% dos gases de efeito estufa. Bom, mas então uma pergunta que vocês poderiam fazer é que, bom, se lixão, aterro sanitário não é a solução, se afastar resíduo orgânico e destinar a lixão, aterro, ele agrava as mudanças climáticas, que é o nosso principal problema do mundo inteiro hoje. Tudo que a gente pensa, ele tem que se lembrar que a gente tem que fazer algo para minimizar, reduzir, enfrentar esse problema. Então, qual seria a destinação adequada para os resíduos orgânicos? Para responder essa pergunta, no próximo slide a gente vai ver um pouco o que diz a ciência e a Lei de Resíduos Sólidos brasileira, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela está em vigor desde 2010. Quando a gente vai ver os estudos que tem sobre resíduos sólidos e câmbio climático, economia de energia, economia de recursos naturais, diversos estudos convergem em que a reciclagem de resíduos orgânicos e inorgânicos é a melhor destinação para reduzir o uso de recursos naturais, a geração de gases de efeito estufa e economizar energia. Ou seja, do ponto de vista científico, não tem dúvida que a reciclagem de resíduos orgânicos é a melhor destinação. A pergunta que a gente poderia se fazer, então, é por que a gente não está fazendo isso? Por que os governos não, por que não estamos reciclando a maior parte dos nossos resíduos? Por que não estamos, então, compostando a maior parte dos nossos resíduos orgânicos? Porque se a gente sabe que é isso, que a ciência diz isso, por que a gente não está fazendo isso, né? Vamos ver, bom, a ciência diz, mas poderia estar na lei algo diferente, né? E, na verdade, a lei ela diz o mesmo que diz a ciência. Na gestão de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade, ou seja, o poder público ele não pode fazer o que dá na telha, o que dá na cabeça dele. O artigo 9 ele como que é obrigatório. Então, os municípios, os estados, eles deveriam primeiramente estar desenvolvendo programas para não geração de resíduos. Depois eu vou comentar rapidamente e dar exemplo sobre isso. Depois pensar, se gera resíduo, como reduzir, reduzir o resíduo na fonte. Se você não consegue fazer isso ou já fez isso, como faz para reutilizar o resíduo? Se não dá para reutilizar, como faz para reciclar? E se já passamos por todas as etapas, como faz para tratar e dispor esses resíduos, que agora eles não se chamam resíduos, mas chamam rejeitos, ou seja, não é possível reutilizar, reciclar, é um rejeito. E no futuro, num futuro que, se a gente tiver um futuro, esses rejeitos também vão deixar de existir, porque qual o sentido de se produzir, de se colocar materiais no mercado que não tem solução de reutilização ou reciclagem? Isso, em algum momento, vai ser proibido, né? Mas vamos seguir aqui na nossa lei de resíduos, ver um pouquinho mais o que é que ela diz. No artigo 36, ela diz que, olha só, tem que implantar o sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos. Então, a gente tem aqui 10 anos de vigência dessa lei. Quanto será que isso avançou no país? Eu tenho conhecimento, desde que eu saí do Brasil, eu sei que teve algumas experiências interessantes
no estado do Ceará, assim, de forma, vários municípios avançando nesse processo, mas não conheço em São Paulo, foi meu último trabalho, a Prefeitura de São Paulo começou a avançar, mas mudou a gestão, já não teve continuidade. Então, até onde eu sei, no Brasil, isso não avançou tanto, né? Quando a gente fala de resíduos orgânicos, a gente tem que saber, então, que tem uma ordem de prioridade, assim como para os resíduos em geral, tem uma prioridade que é não gerar, reduzir o que foi gerado por meio da reutilização, reciclagem. Para o resíduo orgânico tem algo parecido, que é uma ordem, uma hierarquia de gestão de resíduos orgânicos. Então, digamos, a prioridade, a primeira destinação na verdade não é destinação, é você não reduzir, é não gerar resíduos. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, que aqui em casa, por exemplo, a gente come bastante espinafre, não? E eu me via sempre eu sentia um mal-estar toda vez que eu comia esse espinafre quando eu preparava, eu cozinho bastante aqui, e porque eu tirava as folhas, eu tirava as folhas e e tinha que botar os talos, as hastes do espinafre, e de repente eu falei, isso deve ser comestível também. Então, algum dia eu resolvi, me atrevi a sair da minha zona de conforto e piquei o talo e fiz ele como parte da preparação de um arroz e ficou delicioso. Então, nesse sentido, eu deixei de fazer aqui em casa compostagem com o talo do espinafre, por exemplo, porque ele não chegou a virar resíduo, ele continuou sendo alimento. Então, ou seja, se você tem você pode ter isso, fazer esse tipo de ação como de muitas outras formas. Mas se você não consegue mais, já tentou reduzir ao máximo a geração de resíduo, se você gera resíduo, continua gerando resíduo, o uso prioritário que ele deve ser dado não é para compostagem, é para alimentação humana. Ou seja, eu vou dar um exemplo um pouquinho mais para frente de como isso se dá aqui no Peru. Se o seu resíduo ele já não está apto para alimentação humana, a tua destinação, a destinação desse resíduo prioritária é para alimentação animal. Se ele não está apto para alimentação animal, você então vai fazer biodigestão através de biodigestores para geração de energia. Você produziu metano, mas agora não em aterros sanitários, onde se perde a maioria, mas em biodigestores, onde se pode capturar esse gás para a geração de energia. Se você, por exemplo, não tem biodigestores, não tem como fazer a biodigestão, aí você faz a compostagem, e se por acaso você não pode fazer a compostagem, que seria lamentável, a última alternativa é aterro sanitário. A lei do Brasil, ela diz que é obrigatório você passar por essas alternativas. Então, não vejo como não teria condições de fazer compostagem. Você teria, o governo teria que estar investindo prioritariamente não em aterros sanitários, mas em usinas de compostagem, usinas de triagem e reciclagem para... desculpa. Para poder dar uma melhor destinação. Aqui no Peru, vocês sabem, ela é famosa no mundo inteiro, né? E eles se perguntam aqui se a gastronomia peruana é hoje considerada a melhor do mundo. Acho que é isso mesmo, né? Podemos lograr que ela também seja mais responsável? Eu acho que algum dia vocês também, talvez, que vão trabalhar com gastronomia, vocês talvez também possam se fazer essa pergunta, né? Que uma boa gastronomia, ela também tem que ser responsável. Então, seguindo aquela prioridade dos resíduos orgânicos,
aqui de alimentação humana, imagino que isso tenha também no Brasil, aqui se constituiu um banco de alimentos que eles recuperam e distribuem alimentos sem valor comercial para organizações sociais. As empresas doadoras, elas têm diversos ganhos nessa prática. A ver, um minuto. Elas recebem certificados de doação, elas podem abater do imposto de renda, elas posicionam sua marca no mercado de uma forma como empresa socialmente e ambientalmente responsável. Então, essa é uma experiência de banco de alimentos muito interessante que já começa a ter no Peru, imagino que tenha aí no Brasil também. Então, essas empresas, esse banco de alimentos, elas vão buscar esses alimentos próximos de vencer, em centros de comercialização, distribuição de alimentos e distribuem a organizações sociais formais. Se você não pode seguir para o alimento, você faz, então, a próxima prioridade é a alimentação, resíduo orgânico para alimentação animal. Aqui também tem uma empresa que chama Simba, ou Simbasura, Sem Lixo. O programa deles é bem simples também. Eles fazem um contrato com hotéis, restaurantes, e fazem a coleta seletiva de resíduos recicláveis inorgânicos e orgânicos, uma coleta diária. Em seguida, eles levam cada uma desses resíduos para uma fábrica que converte esse resíduo em alimento animal e o resíduo inorgânico para a associação de recicladores. Numa outra etapa, essa fábrica ela manda esse alimento para granjas, como falo em português, granja, acho que é granja também, para granjas, lugares de criação de animais como porcos, e ela entrega esse resíduo transformado em alimento animal, e por fim essas próprias granjas elas vão fecham um ciclo fornecendo, portanto, carne para os hotéis, restaurantes, né? É uma experiência também bem bacana que existe aqui. Imagino que também no Brasil já deva existir alguma coisa parecida. Bom, vamos finalmente entrar aqui já estamos aqui com 40 minutos, mas eu vou me adiantar um pouquinho aqui. Vamos aqui falar sobre compostagem domiciliar aqui, né? Porque falamos de alimentação humana, redução, alimentação humana, alimentação animal. Não vamos falar sobre biodigestão, mas vamos falar sobre compostagem, que é algo que todos nós podemos fazer, todos, né? Como eu sou... esses números daqui são esses números que vocês estão vendo, eles são os números da minha casa. Então, à direita tem uma composteira que eu desenhei e mandei fazer. Essa composteira, depois eu falo um pouquinho dela, mas enfim, com a ajuda dessa composteira eu consigo compostar 63% de todos os resíduos da minha casa, ou 96% de todos os resíduos orgânicos. Por que eu não composto 100% de resíduo orgânico? Porque se tudo é compostável, né? Por uma simples razão, porque eu moro num quarto andar e não tenho espaço aqui em casa. O meu processo eu tenho que pensar que ele tem que ser rápido, tem que ter espaço disponível na composteira. E se eu vou compostar, por exemplo, os ossos de galinha que os meus filhos aqui do Peru eles comem, se eu vou compostar o caroço de abacate da palta que eles aqui comem também de diário na salada, isso demora muito tempo. Então toda vez que eu vou colocando todo dia, eu composto, né? É uma prática diária. Todo dia eu vou enchendo essa composteira. E se eu vou pôr
os ossos e os caroços de abacate, por exemplo, eles vão ter que recircular. Toda vez que eu for esvaziar, eu não vou conseguir tirar o osso, porque ele ainda não está digerido completamente. Então, eu vou perdendo espaço na minha composteira. Por isso que não é 100% de resíduo orgânico, e são 96%. Num mês, em setembro de 2014, eu fiz essa conta, eu comprei uma balancinha dessas chinesas assim, pequenininha, e todo dia eu pesava tudo que era tipo de resíduo aqui em casa. E eu pesei 31 quilos de resíduo orgânico, que depois de compostado, né, ele caiu para cerca de 15 quilos. Ou seja, quando você no processo de compostagem, você chega a 50%, 40% da massa inicialmente que você começou a compostar, né? Eu também separei meus resíduos inorgânicos, também não é 100%, são 87% dos resíduos inorgânicos. É mais volumoso, mas em peso é menor, e aqui eu consegui separar meu resíduo inorgânico, porque pela simples razão que eu tenho uma oferta de coleta seletiva, não tenho aqui a associação de recicladores, catadores, que eles chamam aqui recicladores, aqui perto de casa, então, mas eu tenho a prefeitura daqui, ela me oferece uma vez por semana coleta seletiva. E, por fim, quando eu separo o meu orgânico compostável e o meu inorgânico reciclável, me sobra apenas 8% do lixo, de todo o lixo originalmente gerado em casa, que é esse que eu apresento para coleta normal, coleta regular, sistemática, diária aqui, que leva para um aterro sanitário. E esse rechaço, ele praticamente não vai gerar gás metano no aterro sanitário. E então, assim como a simples separação em 3 baldes aqui em casa, eu consigo reduzir todo o meu lixo a quase nada, 8%. Vamos falar um pouco então do composto, né? A ver, um minutinho. Aqui. Um minutinho mais. Aqui. O composto, então, ele é um processo de degradação biológica de compostos orgânicos, degradação biológica, ou seja, não somos nós que fazemos a compostagem, são outros seres vivos que trabalham para a gente só ajuda esses seres vivos a fazer compostagem. É um processo, então, de degradação biológica de compostos orgânicos que vão resultar em um composto orgânico. Esse composto orgânico vocês podem estar vendo aqui na imagem, pode ser mais ou menos escuro, ele é um revitalizador de solo ou abono, né? Ele tem uma função muito importante. O composto ele aporta nutrientes para as raízes das plantas, ele aumenta a permeabilidade hídrica e gasosa. Isso é importante para que um solo vivo, um solo fértil, é um solo que tem muita vida, muito micro-organismo, muito organismo dentro dele. Então, quando ele tem essa permeabilidade hídrica e gasosa, favorece a vida no solo. Ele aumenta a capacidade de retenção hídrica do solo. Aqui quando vocês forem fazer compostagem na casa de vocês, em algum momento vocês vão perceber que vocês vão molhar o composto já pronto, a capacidade que ele tem de absorver água é assim impressionante. Você joga água, e parece que nunca fica completamente pronto. O composto, então ele também fornece energia e nutrição para os micro-organismos presentes no solo. Ele melhora as propriedades do solo, ele assegura a fertilidade e evita a desertificação. A desertificação ele é um fenômeno mundial, ela é provocada pelos câmbios climáticos, pelas mudanças climáticas que a gente está vivendo, é provocada pela forma como o sistema vigente de produção de alimentos ele funciona, ou seja, não é um sistema sustentável, ele produz, ao final das contas, desertos. Então, o composto, quando ele volta para a terra, ele ajuda a combater esses malefícios.
o composto, quando você deixa de enviar o composto para lixão ou para o aterro sanitário, ele evita, esse resíduo orgânico deixa de gerar gases de efeito estufa. A compostagem, vocês podem perceber no gráfico, ele gera um pouquinho de efeito estufa, mas que é o CO2, essa linha vermelha que está aí, mas ele gera 10 vezes menos do que se fosse mandado para um aterro sanitário. Uma aplicação do composto que está sendo recentemente estudada, muito avançada na Califórnia, Estados Unidos, eles têm fazendas onde eles aplicam o composto com o objetivo de sequestrar o carbono da atmosfera e fixar esse carbono no solo. Aqui tem uma pequena película, depois eu vou perguntar a vocês, como a gente está um pouquinho adiantado, não quero, são 3 ou 4 minutos, depois a gente volta se tiver tempo para ele, né? Então, fazer composto é algo emocionante. Eu faço, no Brasil, eu fazia de forma selvagem, sem estudar, ou seja, eu não tinha estudado, fazia intuitivamente e saía, porque você faça o que faça, no final, tudo acaba em composto, né? Mas como agora eu moro num 4º andar, o meu chão não é de terra, e então eu tive que estudar um pouco mais e ver como é que eu ia fazer aqui na minha casa. E assim, a gente vai aprendendo dia a dia. Fazer composto, ele é bem emocionante. Vocês vão ver aqui, tem muitas formas de fazer composto. Aqui do lado, na foto à direita, desculpa, à esquerda, acima, a gente vê isso é em São Paulo, tem 2 sacos de lixo nas feiras livres que tem na rua. A gente fazia, na época que o Rogério trabalhava no Limpurbe, tinha coleta seletiva de resíduo orgânico das feiras livres para enviar para um lugar para fazer compostagem. Se vocês vão um pouquinho mais para a direita, tem uma composteira verde e amarela, isso é na Colômbia e Medellín. É uma composteira que você pode fazer em condomínios, né? Se a gente vê um pouquinho mais para baixo, uns baldinhos, isso é em Florianópolis, tem uma experiência maravilhosa, a Revolução dos Baldinhos, onde favelas que tinham problemas de coleta, elas em áreas abandonadas, elas têm uma coleta interna de resíduo orgânico, e na imagem de baixo à esquerda, eles terminam por fazer o seu próprio composto. Se a gente vai ver embaixo da composteira verde e amarela, tem os velhinhos aí, numas composteiras, isso é na Espanha, e é na rua. Na rua você pode ter composteiras que são compostagens comunitárias. Já na parte embaixo inferior à direita, a gente vê já compostagem em grande escala, e nesse gráfico acima a gente vê, por exemplo, que tem vários países da Europa, países que já chegam a compostar 35%, 40%. Esse gráfico é de 2010, está um pouco atrasado, mas os valores já estão aqui a mais de 40% na Áustria, por exemplo, de resíduo orgânico compostável, números de países, né? Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Espanha, todos esses países conseguem programas nacionais de compostagem, né? Mas, afinal de contas, como é que se faz a compostagem? Como é que a natureza composta? Porque a compostagem ela é feita naturalmente. Eu disse que o pior que você faça qualquer processo, você não faça nada, você vai terminar com composto no final, né? Como é que a natureza composta? Quem é que é o responsável pela decomposição dessa folha? Olha que imagem bonita, eu gosto dessa imagem. Quem é que está fazendo esse serviço aí, né? São esses micro e macro-organismos, são fungos, bactérias, larvas, minhocas, um conjunto de pequenos seres microscópicos ou visíveis que trabalham em etapas, às vezes um é amigo do outro, às vezes um controla a população do outro, e nesse processo é que se vai fazendo a degradação da matéria orgânica. E, bom, se são esses micro-organismos, são organismos, eles precisam, para viver, o mesmo que a gente, eles precisam de oxigênio,
precisam de água e de alimento, assim como nós, esses micro-organismos que vão fazer a compostagem, que fazem a compostagem naturalmente, eles precisam disso para poder fazer o composto. Oxigênio, precisam de água e precisam de alimentos. Os alimentos, eles não comem, a gente come assim, qualquer coisa eles também, mas eles adoram uma mistura equilibrada de, de alimentos que têm, sobretudo, nitrogênio e alimentos que têm, sobretudo, carbono. A grosso modo, a gente pode dizer que os restos de alimentos, eles vão fornecer o nitrogênio e a folha seca, serragem, palhas, cascas de arroz, eles vão fornecer o carbono. Então, para a gente poder fazer composto em casa, a gente precisa de 4 coisas: micro-organismos decompositores, não precisa comprar, eles estão presentes no ambiente. Precisamos de água, de ar e de alimento rico em carbono e nitrogênio. E, claro, precisamos de uma composteira. Então, se na natureza ela se faz com esses elementos, em nossa casa eles vão fazer com os mesmos elementos e com uma composteira. As composteiras, tem essa que eu fiz, eu gosto muito, mas tem um montão de composteiras aí no mercado, você mesmo pode fazer sua própria composteira. Né? Tem essa composteira de cima à direita, ela é uma composteira feita de argila, como essa que eu tenho aqui em casa, também tenho de plástico, e essa é uma foto da Índia. Essa é uma pequena composteira num terraço de um apartamento, né? Assim, pequena, mas dá para o gasto. E esta é a primeira composteira que eu mesmo fiz, hoje ela já está aposentada, tem outra utilidade, mas ela era um pátio, como fala, um balde de lixo que eu transformei numa composteira de uma forma muito simples. Então, quando a gente vai misturar resíduo seco, que tem o carbono, com o resíduo, o alimento, que tem o nitrogênio, a gente precisa estar mais ou menos olhando as proporções, né? Tudo isso depende, eu não vou entrar muito nesse detalhe, depois, se a gente tiver tempo, podemos deixar isso para conversar depois, mas todos os elementos que entram, eles têm uma relação de carbono e nitrogênio, tantas partes de carbono para tantas partes de nitrogênio. Isso é que vai definir visualmente a proporção da nossa mistura. Então, a proporção, ela é importante. E eu aqui em casa, tem gente que faz por camadas, eu prefiro misturar o resíduo orgânico com, no caso, a serragem. Né? Mas também eu posso fazer, também tenho aqui, às vezes vou recolher folha seca, e a folha seca ela tem menos carbono que a serragem, então ela precisa ter um volume muito maior para poder misturar com o resíduo inorgânico, o resíduo orgânico. Tem alguns fatores que afetam o processo de compostagem. Como a gente diz que tudo é uma questão de equilíbrio, o pH não pode estar muito ácido no começo da nossa compostagem. Então, se a gente faz muita limonada em casa, é melhor que a maior parte dos limões eles sejam colocados como rejeito para a coleta da prefeitura e não para a nossa compostagem, senão vai tornar um pouquinho mais ácido o nosso composto e vai virar composto no final, não tem problema, só que vai demorar muito mais. Ele não pode, nossa matéria, nossa massa, nossa mistura, ela não pode estar nem muito úmida, nem muito seca. Como é que a gente sabe se está muito úmido ou muito seca? A gente pode pegar essa mistura na mão, apertar, se sair água, é porque está com excesso de água. E se a gente vê que ela se desfarela com muita facilidade e a gente não pode nem sentir a umidade, é porque ela está muito seca. Então precisa pôr água. Algumas ferramentas para a gente poder fazer compostagem em casa são uma tesoura de poda, por exemplo, para poder trocear, ou seja, se a gente vai jogar uma maçã fora, é melhor cortar essa maçã, porque
claro, depois que a gente não está para alimentação humana, nem para alimentação animal, a gente seguindo a ordem de prioridades, a gente vai compostar essa maçã, então é melhor partir ela, porque quando a gente parte a maçã, a parte que estava, digamos, dentro da maçã e que fica exposta, ela também vai ser rapidamente atacada pelos micro-organismos. Então, vai ser mais rápido o processo de decomposição. Então, aqui nós precisamos de baldes, uma regadeira para água, uma pazinha, e eu, depois que eu tiro meu composto da composteira, que é depois de um mês, mais ou menos, eu ponho ela nessas, como é que se fala em português? Já me esqueci, essas caixas de supermercado, essas caixas plásticas, e para que ele fique descansando por mais um mês, mais ou menos, ou seja, no mínimo, desde que eu coloco meu resíduo orgânico na composteira e depois tiro da composteira para deixar mais um tempo fora da composteira descansando antes de usar, no mínimo eu tenho uns 3 meses que passam aí. E depois, aqui já estou terminando, como é que a gente pode usar o composto produzido? A gente sempre usa o composto com terra, porque tem que lembrar que composto ele é matéria orgânica e a terra ele tem alguns minerais, né? A terra é por decomposição de rochas e tudo mais, que tem certos minerais que as plantas precisam. Então é sempre uma mistura de compostagem e terra. Se a gente vai fazer para germinar a semente, uma relação 1 para 1 é adequada. Se a gente já vai fazer num vaso, então são 3 partes de terra para uma parte de composto. Se a gente vai pôr numa horta, a gente não vai tirar a planta para misturar o composto na terra, então a gente joga por cima, primeiro com uma camadinha de 5 centímetros de solo. A literatura diz primavera, mas aqui eu faço 2 vezes por ano e me dá bem também. Se você vai botar composto numa árvore, lembra que a árvore ela não é apenas ao lado do tronco, mas as raízes elas se espalham mais ou menos na abertura da copa da árvore. Então a gente também vai colocar 5 centímetros em torno dessa árvore. E se você tem um grande pasto, a gente vai usar de 2 a 3 quilos de composto por metro quadrado de solo. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. A gente pode fazer composto, ele é fascinante, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Eu não ter agora, acho que um tempo para perguntas, eu vou voltar meu vídeo aqui deixa eu ver se eu me acho aqui. Aqui. Aí você pode parar a sua apresentação também, Dan. Aí você para a apresentação, aí fica melhor também. Parece. Já pus. Está com minha. Sim, eu estou aqui. Eu tô. Deixa eu ver. Demorei 20 minutos mais, mas tá bom. Relaxei. Como é que a gente faz agora, Vitor? Pronto, então agora... Né, vamos às perguntas, né? Pessoal, pode fazer por áudio, viu, pessoal? Fiquem à vontade, o Dan agora é tudo de vocês. E aproveitem. Alguém? Dan, na ocasião da implantação da políticas de resíduos sólidos, eu participei eu queria entrar num mestrado da parte de administração lá da UFPB, e o meu projeto era pegar os restaurantes de grande capacidade, por exemplo, para 1.000, 2.000 pessoas, restaurantes de empresas, e fazer medições de seus resíduos
antes a lei e como era 2014 e como seria posterior à lei, para ver se até as grandes empresas estavam com alguma ação como geradoras, né, para fazer esse tipo de mostragem, né, que gerasse, assim, um projeto para trabalhar num mestrado. E, bom, infelizmente, eu acho que a banca não entendeu bem a ideia do projeto, ou sei lá o que houve, eu não consegui êxito. Mas eu noto que muitas empresas, até de grande porte, não só o setor público, mas também o empresariado, eles não têm ainda muito essa visão naquele período. E eu noto que hoje, a tal da sustentabilidade, dentro da ética das empresas, das ideias de missão, visão, valores, está se aumentando. Você acha que isso, quando a gente trabalhava no Limpurbo, inclusive, nós tínhamos um número lá que era de 1% de todo o lixo produzido era reciclado, enfim, aproveitado, e hoje nós vemos que está na faixa de 2,5%. Vai ser uma tendência, o que você tem a discorrer sobre isso? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está perguntando sobre a implantação. O que esperar do setor privado com respeito ao aproveitamento dos seus resíduos, é isso? Isso. Eu conheci algumas experiências bem interessantes aí no Brasil. Por exemplo, alguns hospitais, eles fazem parte de uma rede mundial que chama Hospitais Saudáveis, eu não me lembro exatamente o nome dessa rede, mas que ela tem como o olhar dessa rede de hospitais, que tem públicos e privados, né? O olhar o hospital, ele deve ser um lugar de promoção de saúde, ou seja, o fato de você cuidar da saúde não pode ser razão para que você provoque enfermidades, né? Isso tem até um nome que chama iatrogenia, ou seja, enfermidades provocadas pelo exercício da medicina, iatrogenia. Então, existe essa rede de hospitais, e alguns hospitais, inclusive no Brasil, eles têm iniciativas de fazer hortas que servem para os seus pacientes, hortas, e de compostagem dos resíduos. Então, vejo também que tem assim iniciativas. Então, quando você faz parte esse tipo de rede, quando você faz parte de alguma rede, e essa rede ela te dá algum diferencial, o diferencial dos hospitais que fazem parte dessa rede é que você sabe que eles se preocupam com vários temas, inclusive o tema de resíduos, né? Ou seja, para que efetivamente eles promovam saúde, não apenas focado unicamente na enfermidade de quem está tratando. Então, nesse sentido, eu vejo que sim, existem iniciativas, por exemplo, o Einstein, o Sírio-Libanês, eu lembro, são grandes hospitais privados que tinham boas iniciativas de compostagem. Aqui no Peru, em Lima, também conheci um hospital que ele tem iniciativas de tratamento dos seus resíduos orgânicos, lembrando que, do ponto de vista de resíduo contaminado num hospital, apenas 20%, mais ou menos, ele pode ser considerado contaminado. O resto é resíduo não contaminado, ou seja, você pode reciclar, você não precisa tomar maior cuidado com ele. Vejo que tem algumas iniciativas, por exemplo, no estado de São Paulo,
conheci um lugar que ganha duas vezes, né? Ele vende o seu espaço para grandes geradores de resíduos orgânicos, como restaurantes, hotéis. Esses restaurantes, hotéis, eles pagam para levar para essa unidade de compostagem. Em troca, eles recebem um comprovante, um atestado de que eles estão destinando o seu resíduo de acordo com o que está previsto na lei maior do Brasil. E esse lugar que ganha para receber esse resíduo, ele também produz o composto e também vende esse composto e ganha, então, a partir de uma matéria, não é prima, mas é secundária, que foi entregue por esses hotéis e restaurantes. Agora, eu não acredito, Rogério, que isso claro, isso são iniciativas talvez até anedóticas, assim, iniciativas pontuais, você pode contar na mão dos dedos, mas eu acredito que elas poderiam ser massivas, assim como eram as hortas urbanas na Inglaterra, nos Estados Unidos durante a guerra, desde que você tenha efetivamente uma política pública, uma lei sendo colocada em ação. Mas para isso a gente precisa escolher bem os nossos governantes, porque dependendo do governante que for eleito, isso não vai ser prioridade para ele, ou pelo contrário, agora como a gente está vendo no tema de meio ambiente, né, no Brasil, alguém que atua contra, por exemplo, na área de resíduos, se está promovendo a incineração de resíduos, que era algo que a gente sempre lutou muito quando estava no Brasil. Então, tem muitos retrocessos. E na área de resíduos, esse é um deles, né? Então, depende também muito do governo. Então, se o governo ele investe em tornar massivo uma determinada postura por parte de cidadão e de empresa, você consegue. Vou te dar um exemplo, por exemplo, na Bélgica, mais de 2 milhões de pessoas fazem compostagem em casa. E por que elas fazem compostagem em casa? Porque o governo ele desenvolveu um programa de difusão de compostagem, aonde por um lado, você tem um monte de aposentados, gente idosa, que tem cheio de amor para dar, de vontade de contribuir com essa cidade, seu país. Eles foram treinados para ensinar outras pessoas a fazerem compostagem em sua casa. E, por outro lado, eles fizeram uma lei que diz assim, que você paga a tua taxa de lixo de acordo com a quantidade de lixo que você gera. E eles têm, claro, um sistema para aferir se você está fazendo isso ou não. Então, quando você tem uma política pública, uma lei que favorece determinado tipo de comportamento, isso é possível, eu sei que é possível. E a gente, nos nossos países, aqui no Peru também é muito incipiente o tema de compostagem, tanto do ponto de vista, esse exemplo que eu dei, também são exemplos anedóticos, não é que todo mundo está fazendo isso, ou muita gente está fazendo isso, pouca gente está fazendo isso. Para que muita gente faça isso, é preciso a ação do governo, e para o governo ele se mexer, as pessoas precisam dizer, olha, isso tem que estar na agenda, governo, isso daqui você precisa fazer, para nós é importante, está na agenda, precisa colocar na agenda, senão não faz, mesmo que esteja na lei, né? E aí depois a gente tem que buscar o Ministério Público para fazer cumprir a lei, é uma trabalheira danada isso. Dan, também temos, às vezes, barreiras de determinados profissionais da área de alimentação. Em 2014 para 2015, nós tivemos a ideia de implantarmos, dentro de um programa chamado Probex, aqui da universidade, que é a extensão, a universidade para fora, além fronteira, né? Para fora de seus muros, levando o saber, o conhecimento para a comunidade o qual ela está inserida.
e nós fomos fazer um projeto dentro das unidades, das escolas municipais de ensino, com relação ao treinamento das merendeiras para o aproveitamento integral dos alimentos, porque cozinha, ela é uma grande geradora de resíduos. E eu diria que na parte de orgânicos é potencial a quantidade, você já discorreu aqui, né? E incrível, as nutricionistas foram contra e o nosso projeto não vingou. Qual era o objetivo? Capacitar todas as merendeiras com técnicas, com saber, com conhecimento, visando a segurança alimentar, mas fazendo uso de cascas, entre polpa lá da casca, por exemplo, da melancia, e simplesmente nos foi dito, não, aqui ninguém vai aproveitar a casca de nada, isso tudo não é alimento que tem que ser trabalhado isso não, e tchau. E pronto. O que você tem a contribuir aí com o comentário? É uma miopia? Não, não é, Rogério. Eu acho que a gente tem que ser... Você está me contando essa história e eu estou me lembrando da nossa época no Limpurb, quando a gente quis implantar o que chamava ecoponto, né? A gente desenvolveu um projeto, não sei se ainda você estava ainda lá, mas era um projeto de ecoponto, que é a coisa mais óbvia do mundo, né? Que em São Paulo você tem muitos lugares com descarte irregular de entulho nas ruas. A gente, na época, diagnosticou mais de 1.000 pontos, que seja, sempre ia gente descarregar pequenas quantidades de entulho e a prefeitura vinha, limpava e depois, já 2 horas depois, estava sujo de novo. Então, eu estava lá na época. Horrível. Então, a gente pensou, bom, pensamos um projeto junto com o Tarcísio, que era, em vez de colocar um cartaz dizendo aqui é proibido jogar entulho, a gente dizia, vamos criar uma área, na verdade, muitas áreas, em que diz com cartaz que diz, aqui você joga teu entulho. E, em vez de proibir e não dar solução, dá solução e atrair para um lugar onde você organizava o resíduo de tal forma que você depois podia até reciclar esse entulho, como a gente, uma época, reciclou esse entulho. Então, só que para chegar até o primeiro ecoponto, Rogério, foram 3 anos. Assim, foi um processo de convencimento exaustivo. A gente tinha que fazer prédica, assim, e em vários setores da prefeitura, porque você dependia de outros atores, e esses outros atores, eles necessitavam estar convencidos da importância do teu projeto para que você pudesse conseguir deles aquilo que você precisava. Por exemplo, a gente, em um determinado setor da prefeitura, precisava ter uma legislação que permitisse isso, e se a pessoa não tivesse convencida disso, da importância desse projeto, ela simplesmente não diria que isso é inviável. Então, eu me lembro que nós ficamos, 3, 4 anos foi assim, até que saísse o primeiro ecoponto. Então, existe um trabalho assim de convencimento e de você juntar forças para que mais gente pense como você pensa, para que tenha a chance do teu projeto alcançar uma massa crítica de gente que pensa igual a você, para que aí você possa deslanchar. Quando saiu o primeiro ecoponto, depois ficou tudo mais fácil. Aí foi assim, hoje tem acho que mais de 200 ecopontos implantados na cidade de São Paulo. Mas o primeiro ecoponto foi um sufoco, porque era tanto detalhe, e você sabe que o diabo mora nos detalhes, e os detalhes são importantes. Então era tanto detalhe e tanta... que eu aprendi na prática assim, como é que uma ideia que 1, 2, 3 pessoas
compartem, como compartilhar essa ideia com muito mais gente, e aí sim você consegue, digamos, começar a concretizar essa ideia. Então, eu só te diria assim, nesse caso, ele é absolutamente justo e necessário esse projeto de vocês. Ele é algo que ele vai de encontro a tudo que se precisa hoje em dia na área de resíduos, ou seja, a lição de casa que o setor de resíduos precisa fazer para fazer sua parte de se transformar para combater as mudanças climáticas antes que a gente fique sem a nossa terra ou em condições muito ruins de viver, a gente está fazendo. Ou seja, digo, parte das pessoas já tem essa noção de que compostagem e reciclagem é muito importante, biodigestão é muito importante. Então, é um tema de fazer chegar isso até o governo, nesse caso. Mas, no teu caso, diria, é um caso de convencer o chefe da merendeira, entendeu? Quem não falar com o chefe da merendeira ou com o chefe da merendeira, ou seja, fazer um trabalho de convencimento, de doutrinação forte, né, para que aí sim você vai ganhando aliados para o teu projeto. E aí esse projeto é muito bacana. Eu acho que é assim num setor de quando eu penso em gastronomia e sustentabilidade, uma das coisas que eu penso é aproveitamento integral de resíduos, né? Como fazer com que essa seja uma cultura predominante. Eu, por exemplo, que estou assim muito estimulado por esses temas de meio ambiente, já há mais de 30 anos que estou envolvido nisso. Imagina, eu demorei toda uma vida para poder descobrir que eu posso comer o talo de espinafre. Eu não tenho essa cultura, então, né? Mas deveria, digamos, estar acessível ou deveria chegar até mim se num programa que efetivamente você está fazendo para que toda a população aproveite, não produza resíduos e aproveite aquilo que tem valor para ser aproveitado. É absolutamente justo e necessário, Rogério. Dan, a Maria Sim. Clara Rodrigues, é que ela está sem o microfone, mas ela quer perguntar Sim. para você o seguinte: qual o principal impasse para que seja consolidado esse tipo de política do lixo zero, dentre outras iniciativas que podem mudar o modo como vivemos e nos relacionarmos com o meio ambiente? Boa pergunta. Como ela chama? Maria Clara. Maria Clara, nome da minha neta. Maria Clara. Pô, não é para você divulgar a tua idade, hein? Vovô. Eu tenho 60, mas me sinto com 17, Rogério. Aqui, Maria Clara, ótima pergunta. Eu me fiz muitas vezes essa pergunta porque quando eu comecei a trabalhar no serviço público, eu tinha a ideia um tanto inocente que o ponto final de tudo era você chegar na lei, né? Ou seja, quando você tivesse a lei, já o problema estava resolvido, as coisas iam se mexer, as pessoas iam cumprir a lei, o governo ia ter recursos para colocar essa lei em prática e concretizar e tudo, mas na verdade o que eu descobri na minha vida de serviço público é que a lei é apenas chegar na lei já é bem difícil, mas é apenas um primeiro passo. Ela demanda muito trabalho, muita ação e muita luta política. Não tem. Eu, por exemplo, faço parte de uma aliança que está em funcionamento no Brasil, chama Aliança Resíduo Zero Brasil, a RZB, tem o site. Ela é formada por lixólogos e por gente também que não é lixólogo, não trabalha, mas que tem afinidade com o tema.
E a gente atua assim politicamente, pressionando autoridades na medida que vão surgindo as coisas. Então, por exemplo, a gente já andou pressionando, a gente às vezes vai buscar o Ministério Público para trabalhar junto, porque fala, olha, tem a lei, mas a prefeitura tal não está aplicando essa lei, né? E aí a gente vai com a prefeitura, vai com o Ministério Público obriga a prefeitura, porque senão a prefeitura pode ser castigada de várias formas, mas aí você chega num tema que praticamente as prefeituras elas não têm recursos. Olha que interessante, você tem no Brasil, você tem isso, ela não é por acaso. Ela não é, a prefeitura não tem recurso porque a gente teve durante décadas foi martelado na nossa cabeça um negócio que chama Estado mínimo. Ou seja, o Estado ele é gastador, o Estado não serve para nada, o Estado só é corrupto, o Estado não serve, não serve. Então, para que fortalecer um Estado? Tem que ter um mínimo de Estado. Então, isso efetivamente, essa ideia foi muito vencedora. E o que a gente hoje tem é um estado mínimo. E como a gente tem um estado mínimo, a gente tem um meio ambiente mínimo, tem uma saúde mínima. Por sorte, o SUS aí, ele conseguiu, graças, muitas vezes não ao Estado, mas graças aí a muita gente que compartilha a ideia de uma saúde pública, o SUS está aí dando um pouco de suporte nessa pandemia. Então, é muita luta para fazer isso, porque a lei, o fato de você ter a lei, você tem que ter projeto. Por exemplo, quando eu trabalhava como consultor do governo federal, a gente viu esse problema, né? Olha, puxa vida, as prefeituras elas não têm condições, elas não têm começar do básico, não tem gente que saiba sobre lixo, não tem recurso humano, né? Começa por aí. Se não tem gente, bom, você não faz nada, né? Para fazer gente. Então, como é que as prefeituras podem ter gente, podem ter recursos? Então, a gente lembrou dos três mosquiteiros, um por todos e todos por um. E, na época, foi aprovada uma lei maravilhosa, que ainda existe, que é a Lei de Consórcios Públicos. Então, as prefeituras, cada prefeitura não precisa ter um engenheiro especialista em resíduos sólidos, mas se você juntar, por exemplo, 20 prefeituras que estão próximas uma das outras, essas 20 prefeituras elas podem ter uma equipe que dê conta de fazer o que tem que fazer, tenha formação técnica, e você não precisa ter, por exemplo, 20 pequenos aterros sanitários, continuando nesse exemplo dessas 20 prefeituras. Você pode ter um aterro sanitário regional, você não precisa ter 20 pequenas unidades de compostagem, você pode ter uma unidade de compostagem que atenda a todas essas 20 prefeituras. Então, existem assim uma série de problemas, todos eles são importantes, começa por, digamos, essa herança que a gente tem muito ruim, de ter um Estado muito fragilizado, e é assim, é construindo políticas, né? Então, por que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela avançou pouco até hoje? Basicamente porque avançou pouco também a lei de consórcios públicos. Por que a lei de consórcios públicos avançou pouco? Porque tem aí temas políticos que às vezes impedem que os municípios queiram trabalhar juntos uns com outros. Então, são problemas, é uma cesta de problemas que, se a gente tem muita gente boa no Estado. Eu conheci muita gente boa, muita gente séria, muita gente com visão de sociedade que quer o melhor para o país. Né? Não é essa ideia que tudo é corrupto, que tudo não funciona, é o contrário. Né? Esse é um crime que fizeram aqui com o nosso Estado. E então é um conjunto, Maria Clara, um conjunto de problemas que você tem que ir resolvendo aos poucos. E isso também, então, para esses problemas serem resolvidos, elas têm que contar com a ajuda da sociedade civil, organizada e desorganizada, ou seja, tem que estar na agenda da sociedade, tem que, assim como o tema da corrupção, ela
por vias muitas, ela entrou na agenda, o tema de meio ambiente, o tema de resíduos, ela tem que algum dia ser assim, estar em destaque para que efetivamente várias políticas possam ser desenvolvidas. A gente sabe que é possível fazer muita coisa, não precisa de muito recurso, só precisa que tenha bastante gente empenhada em fazer isso. Não sei se consegui te responder, Maria Clara. Excelente, Dan. Eu acredito que o assunto ele tem muito ainda a ser prospectado, né, conversado. A Maria Clara te responde que sim, muito obrigado. Tá? Obrigado a Agradeço, você. Maria Clara, a sua participação. E eu gostaria de que você aí fizesse suas considerações finais e se sinta de sala aberta. Eu vou me antecipar aqui, Vitor, e fazer o convite ao Dan nas suas quintas-feiras, às 10 da manhã, querendo aqui participar da nossa sala, poder trazer contribuições também, e participar também do nosso bate-bola aqui, né, Vitor? Eu vou me antecipar aqui, tá bom? As portas estão abertas. Obrigado, Vitor. Sim, com alegria. Para mim é um prazer compartilhar aquilo que eu aprendi já há bastante tempo. Eu só espero assim que tenha sensibilizado muitos de vocês porque a gente é como aquela imagem que que eu mostrei para vocês. Muitas vezes a gente se faz como mete a cabeça debaixo da terra e a gente não quer ver as coisas. A gente não prefere não encarar, pensa que fica em sonhos, achando que tudo vai se resolver. E não é assim. A gente, cada vez mais, a gente tem que ser senhor de nós mesmos, né? Tomar a nossa vida com as nossas mãos e saber que a gente está no momento da história dos, dos humanos assim que é crucial e depende muito da gente, do nosso comportamento, se as coisas vão mudar ou não, né? O Einstein que dizia isso, acho que para a gente resolver um problema, a gente não pode fazer as mesmas coisas que deram origem a esse problema, a gente tem que fazer coisas diferentes. Então a gente tem que ter esse atrevimento para fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer, e eu garanto a vocês que isso vai dar um bem-estar, a gente se empoderar, dizer, nossa, eu posso fazer tal coisa, nossa, posso fazer tal coisa, nossa, como eu sou atrevido, né? A gente ter o atrevimento de sair da nossa, assim, de fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer, faz muito bem para a saúde. Eu acho que vocês estão... A gastronomia é uma coisa maravilhosa, é um campo de profissional incrível. Aprendi isso quando vim aqui no Peru, vejo como a gastronomia aqui é importante, aqui nesse país, é uma fonte de recursos, é parte da cultura, é parte do orgulho dessa terra, a gastronomia peruana. E espero que vocês, então, também sintam-se orgulhosos com o campo de atuação de vocês e que possam ser, eu não sei como fala, gastrônomos, profissionais socialmente e ambientalmente responsáveis, cuidem dos seus resíduos, cuidem dos seus resíduos de suas casas. Eu aqui no Peru eu faço às vezes webinars, faço alguns talleres, como eu falo, oficinas que aqui em casa a gente fazia antes da pandemia, e para ensinar as pessoas a fazer compostagem. Algum dia, se vocês quiserem, a gente pode programar uma hora para eu mostrar isso que eu mostrei para vocês de forma teórica, posso mostrar para vocês de forma, vocês acompanhando um dia a dia normal minha de compostagem, se for do interesse de vocês. E no Facebook tem um grupo que chama Compost Kawak.
eu vou passar, está na minha no meu último slide, eu vou depois passar para os professores uma cópia dessa apresentação para vocês terem com vocês e aí, se vocês se interessarem e forem fazer sua compostagem e tiverem alguma dúvida, é só entrar nesse grupo, que aí esse grupo é para isso mesmo, para a gente compartilhar as experiências de, olha, aprendi tal coisa, olha, estou em dúvida do que eu faço e tudo mais. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Rogério, Fábio e queridos alunos. Dan, eu não sei se você consegue aí, ou alguém explica para ele aí, pode abrir o áudio, que eu gostaria que ele... Você está vendo todo mundo ou não? Assim, você está... Não, eu vejo você e umas fotos de algumas pessoas. Né? Ok. Nós queremos retribuir a você a sua gentil participação, não com palavras. Na cela de uma cadeia. Vamos lá, pessoal, vamos mostrar todas aí. Olha aí, a turma toda aí, Dan. Ei, olha o presente lindo. da turma, Dan. Nossa, que bonita! Essa composteira, meu Deus do céu! Olha lá do Vitor, a do Vitor. Gente do céu, coisa linda! O fundo musical, hein? Ai, vocês são ótimos. Lindo. Que bonito. Te esqueceria. We can do it. Dentro da estrela azulada. Que lindo, olha a turma, olha, nossa, Caroline. Olha a Caroline ali com a semeadura dela. Aí, Carol. Todo mundo aí mostrando as suas hortas, mostrando as suas compostagens, mostrando que nós estamos criando futuros formadores de opinião. Dan! Que lindo. É a nossa homenagem para você, meu querido. É o nosso presente. Obrigado, pessoal. Sigam firmes aí, estamos juntos nessa. Vamos ligar todo mundo o microfone e dar um... Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado, professor. Tatiana, Emanuele, Eliane, Carlos Gadeiro. Obrigado! É isso aí, gente. Moreira, Emanuele, Felipe Santos, Caroline Barros, Lucas Cassiel. Só lindo, gente Caroline. bonita, Dan. Que bonito. Que bonito o trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns a vocês. Sinta-se nele, Dan. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Eu adorei o trabalho de vocês. Vamos lá, Vitor, suas considerações, Vitor? Quero agradecer a aula de hoje. A gente fica muito mais estimulado quando se depara com dados tão reais sobre o que acontece no mundo em relação a todo a forma que o lixo ele é tratado. Então, com certeza a gente vai pensar de outra forma, como diminuir realmente, porque a ideia é diminuir, é repensar todas as nossas atitudes para ter um futuro melhor. A gente sabe que não tem mais como continuar como a gente continua hoje, né, com essa produção imensa aí de resíduos. Então, Dan, muito obrigado aí pelas suas dicas, suas experiências. Espero que a gente possa voltar aí com essa aula, com a composteira de fato, como é que lida com ela no dia a dia. Eu acredito que seria bem interessante essa participação para que a gente possa
perder o medo, porque a gente fica inseguro com o que acontece, sempre tem alguma situação, uma mosquinha, um cheiro, mas foi fantástico aí. Estou aqui, Gratidão por... estou disponível para quando precisarem. Eu que agradeço, para mim é uma alegria, ainda mais saber do trabalho que vocês estão fazendo. Que bonito, que bonito. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês pela atenção e estou aqui para. Eu vejo se às quintas-feiras, Rogério, obrigado pelo convite. E aí, quando dependendo da minha agenda, sim, vou estar com vocês, sim, Sim. mais para ouvir do que para falar. Já falei bastante hoje, mas muito obrigado. Obrigado. Bom dia e cuidem-se muito aí. Um bom dia e tudo de bom aí em Lima. Sucesso. Saludos. Saludos. Minha irmã. Cuidem-se muito vocês aí. Tchau. Que bom. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigado a todos pela participação. Nossa sala hoje chegou ao pico de 52 pessoas. Infelizmente, alguns colegas faltaram. Ela tem sido com uma frequência bem maior. Mas nosso encontro de hoje ele vai ser disponibilizado, porque ele foi gravado e será disponibilizado aí no Class. Tá ok? Ok. Muito obrigado. Um abraço a vocês. Ok. Abraço a todos. E as dúvidas que vão surgindo, a gente vai respondendo aí ao longo da semana. Eu vi que tiveram muitas dúvidas aqui no nosso chat, então a gente vai aos poucos respondendo. Eu vi algumas perguntas aí de Isabela, perguntando sobre como é que está o processo aqui de coleta seletiva em João Pessoa, porque ela já mora em Minas Gerais, né? Então diz que lá está complicado, que as coisas estão paradas. Inclusive no aplicativo Cataqui, eles só estão recolhendo doações. Eu vi também uma pergunta de Raquel, que ela iniciou uma composteira, só que eu não entendi mais ou menos como é que está o formato em relação a ela ter colocado um cano dentro do balde. Aí eu precisava de mais detalhes para a gente entender como é que está esse processo, tá, Carolina? Então, a gente pode falar pelo próprio grupo lá do Google Classroom, para que a gente possa tirar essas dúvidas, que você parece que está recebendo as minhocas hoje, né? Certamente. Gente, não se acanhem, mandem as perguntas, enfim, as dúvidas que certamente serão respondidas, né? E, enfim, e o que a gente não souber, a gente tem o Dan aí que pode socorrer a gente também, enfim. Para mim, o Vitor, nós estamos, como vocês também, empenhados no saber aí, no conhecimento, na ampliação desse saber, tá ok? Eu gostaria de tirar uma dúvida. Sim. Pois não. Eu fiz minha composteira em uma garrafa de 20 litros de água mineral e até então já enchi ela. Esses festejos juninos produziram muitos resíduos e eu já preenchi ela inteira. E eu queria saber sobre a questão da colocação de água, se tem necessidade, porque boa parte do material já foi úmido, como palha de milho, que não deu para fazer bolos e tal, sobrou mesmo, aí a gente colocou o bagaço do coco, então esses materiais foram bem úmidos. Mas há alguma necessidade de acrescentar água? E com que regularidade? Oi, Lucas. Então, você, como acho que até a própria aula agora ele explicou, se você observar que a matéria está muito seca, é importante você dar uma umedecida. Se ela estiver muito úmida, claro que não vai precisar colocar água, né?
Mas é importante que você fazendo essas intercalagens aí da matéria seca com a matéria orgânica, é importante que você esteja fazendo uma aeração nesse composto, né, você falou que está fazendo uma garrafa de 20 litros, não é isso? Então, o ideal é você estar sempre revirando, porque Isso. eu não sei se você furou toda essa garrafa de 20 litros nas laterais. Então é interessante que você, ao colocar esse composto, você esteja revirando ele e observando. Não é interessante também deixar no sol diretamente, mas observar se está seco para dar uma umedecida para que esse processo ele ocorra naturalmente. Mas é só observando. Certo. Eu fiz os furos laterais, né? Eu coloquei o gargalo para baixo e coloquei um recipiente de whey protein para ali o chorume. E como eu não consigo ficar remexendo ele muito, então o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando um vergalhão de ferro e ficando até o final, ele tem uma curvatura no final, e estou friccionando as mãos e ele vai girando. Então, o composto ele vai, de certa forma, se misturando ali. Eu faço diversos furos, mas ainda não meti a mão assim para saber a quantidade de umidade que ele tá. Uma coisa que eu vi em um outro vídeo, há um tempo atrás, era a questão da temperatura desse ambiente. E eu deixei o ferro por 1 minuto e o ferro ficou bem aquecido, né? Quando eu coloquei na mão. Quando eu tirei o ferro e coloquei ele na mão. E a composteira eu sinto um calor quando eu coloco nela. Isso é normal. O calor é normal pela própria fermentação que está acontecendo lá dentro. Que está no caminho certo, mas eu acho que basicamente é isso só. Eu, certamente, se continuar nesse ritmo, eu vou ter que fazer uma lá, Tá meio que cortando sua voz aqui, Lucas. Não sei se. porque não vai dar conta, a garrafa cheia. Vou ter que encontrar outras Você soluções. também tem que pensar o seguinte: esse composto ele vai demorar mais ou menos uns 2 meses, até 3 meses para ficar pronto. Então, tenha paciência com o tempo, vai revirando. Uma vez por dia você vai lá, dá uma furada, revira o composto, Sim. vai deixando oxigenar bem, porque nesse processo você vai ver que em 3 meses, no máximo, você já consegue estar utilizando esse composto aí, tá certo? Mas, como o Dan falou, não adianta ter só a matéria orgânica misturado com as folhas secas ou a serragem. É interessante, tem que ter a terra também, porque a terra que ela vai fornecer os minerais para que você possa utilizar isso aí numa plantação, Sim. entendeu? Então, você até pode adicionar a terra já também Uhum. nesse processo, tá? Você já pode adicionar a terra, né, numa proporção aí que você tem uma mistura adequada aí para no futuro ter um composto, tá? Não precisa só ter a matéria seca e no caso, o orgânico. Essa minha composteira e transformar ela numa leira, colocar num espaço, espalhar ela e depois ir colocando as camadas. E a necessidade de algum plástico, algum papel, algum tecido. Olha, você perguntou se você pode cobrir ela com tecido, não é isso? Você pode. Geralmente o pessoal utiliza aquele material TNT. Eu acho que Raquel até está mostrando, não sei que material é esse que se é tipo um TNT, né, Raquel? O da Raquel, ela não tem. Exato. Você pode colocar ele e fechar a boca, porque Ela confirmou que é. de uma certa forma você também vai evitar que entre moscas, porque existe aquelas drosófilas, as mosquinhas soldado também, que são as mosquinhas bem pequenininhas, que elas, inclusive, pelos furos laterais, elas entram. Então, tem pessoas que cobrem a composteira por completo, tá?
Mas, a não ser que você queira conviver com isso, porque realmente não é fácil conviver com as drosófilas, as mosquinhas. Essa minha composteirazinha pequena aqui, Sim, no ela. início ela apresentou bastante, né, muitas mosquinhas, larvas, mas depois parece que agora já deu uma diminuída boa, sabe? Depois de aerar bem, deixar sempre a matéria orgânica coberta, evita que chame e atrai essas mosquinhas. Tô entendendo. Raquel, esse ferrinho no meio aí seria, no caso, para você colocar o quê, no caso? Deixa eu entender. Você está sem microfone, não é isso? Você falou Não, aí? é um tubo de PVC que ela abriu para fazer a respiração. Entendi. E o ferro que está segurando ali nas hastes do balde é para justamente manter esse PVC em pé, Entendi. enquanto ela E vai preenchendo. embaixo para colher o chorume. Faz um positivo ou um negativo se eu falei certo aí, Raquel. Ah, beleza. Ela deu Raquel, joinha. aí ela estava na dúvida de Falou certo. como Ela colocar as minhocas, né? Então, arquitetura. é interessante que tenha uma cama de terra no fundo, uma terra orgânica, uma terra de boa qualidade, pelo menos uns 3, 4 dedos. Eu acho que até uns 4 dedos é interessante, depende da quantidade de minhocas também. E aí, é interessante que você fique colocando, não espalhe por completo esse composto na sua composteira. Você coloque, por exemplo, o orgânico em um cantinho só dela. E aí você cobre com as folhas secas e pronto. Você não fecha o fundo todo. Então você vai fechando aos poucos, até Por você completar. células. Isso, por células, até você completar esse fundo. E aí você tem que ter cuidado, por exemplo, se você for colocar mais composto orgânico em cima, porque dependendo da quantidade, essas minhocas, muitas vezes elas não vão conseguir subir. Então, você vez ou outra vai ter que ir com a mão, com cuidado, dar uma pequena revirada, entendeu? Mas sempre deixando protegida a parte superior, né, com as folhas, para que não chame os insetos e as mosquinhas. Porque se dá infestação, geralmente ela vai ser uma, né, geralmente dependendo da mosca, ela dá umas larvas grandes, que elas vão meio que competir com as minhocas. Então tem que ter só essa preocupação. E tem que ter a questão das formigas também, né? A Maria Clara está falando aí. Então é importante, às vezes, sei lá, deixar esse balde se couber dentro de uma bacia com uma água, uma lâmina d'água, para que as, as formigas não consigam passar. É Então, assim, interessante. são várias, né? A gente tem que estar. Não é uma composteira, você não vai deixar ela esquecer. Você tem que ir lá, tem que estar sempre cuidando, verificando como é que está a situação. Uma vez por dia, né, Vitor? Pelo Uma vez por menos. dia. E um tempo curto, não demanda muito, né? Exato. Bom, pessoal, eu vou precisar sair. Eu agradeço e até a próxima. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Agradeço, Vitor. Valeu, Rogério. Um abração. Um abraço. Raquel, você pode revirar aí uma vez por dia ou a quatro vezes por semana, por exemplo. Mas sempre com muito cuidado para não matar as minhocas, entendeu? Mexendo com muito cuidado, né? Com os dedos, assim, para que você não machuque as minhocas, não mate elas também. E é importante também a oxigenação. Não pode deixar no sol, tá certo? Tem que deixar no local com sombra e bem arejado também, com vento, para que você também consiga manter essas minhocas aí bem sadias. Carlos, a chamada ela está funcionando da seguinte forma: a partir dos exercícios que são realizados. Hoje ainda a gente vai colocar um exercício para a aula de hoje, tá? Então, a cada aula a participação ela vai ser contada e a presença ela é contada com a execução do exercício. Se você não fez o exercício, entende-se que você não participou dessa aula, entendeu? Então está sendo dessa forma que a gente está fazendo o controle da chamada. Inclusive, quem não mandou essa atividade ainda, da semana, da primeira semana e da segunda semana, ainda é possível enviar, tá certo? Então, tentem fazer o máximo de atividades possíveis para que não tenha problema de questão de
carga horária cumprida do próprio curso, que é de no mínimo 75%. Ok? Então, qualquer dúvida, a gente vai falando lá também no Google Class e sempre que possível eu estou respondendo algumas perguntas, tá certo? Um abraço para vocês aí, pessoal. Não estou entendendo. Bom final de semana. Essa aula eu vou disponibilizar já já.